Olá, graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala nesta oportunidade é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Se o amigo não assistiu os nossos 3 primeiros vídeos, para uma melhor compreensão do assunto, sugiro que assista todo o conteúdo visitando o nosso canal no YouTube, Escatologia Pós-Tribulacionista RB. Continuando então o nosso estudo, vamos abordar agora as 8 principais sequências da grande tribulação anunciadas no relógio do Apocalipse. Nas Escrituras, existe uma pluralidade de configurações diferentes do relógio do Apocalipse. Apesar das mensagens escatológicas serem anunciadas por profetas e tempos e linguagens diferentes, entretanto, todas elas obedecem uma mesma sequência tribulacional, anunciada por Deus desde a fundação do mundo. Por se tratar de um assunto profundo, que consumirá um tempo longo de explicação, vamos abordar todo esse assunto em várias séries, sobre as 8 principais sequências da grande tribulação, anunciadas no relógio do Apocalipse e terminar no Apocalipse de João, dentro da mesma sequência do início. Em sua infinita sabedoria, Deus tem anunciado o fim, não como fazem a teologia pré-tribulacionista, que usa meia dúzia de versículos bíblicos e acha que Deus é obrigado a cumprir a interpretação errônea, forçada, isolada, sem contexto deles. Mas, pelo contrário, Deus tem anunciado a sequência do fim desde o princípio do mundo, conforme está escrito. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Num primeiro momento, o Senhor Deus revelou a sequência do Apocalipse a partir dos dias da criação. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1:14. Ao criar o 4º dia, que é o dos luminares, Deus anunciou nas Escrituras uma das primeiras sequências dos acontecimentos do Apocalipse, através das 4 estações do ano, que são elas: verão, outono, inverno e primavera, as quais não serviria apenas para sinais e contagem de tempos à sua criação, mas também de mensagem escatológica da sequência do relógio do Apocalipse em seus 4 períodos tribulacionais futuros, conforme veremos a seguir. Esta revelação é tão perfeita que ela harmoniza com todas as profecias escatológicas do relógio do Apocalipse, anunciadas tanto no Antigo como no Novo Testamento. Já nos dias de Daniel, o Senhor continuou anunciando esta mesma sequência, passando a revelar também a cronologia da grande tribulação em parte, através da passagem das 2.300 tardes e manhã da purificação do santuário, Daniel 8:14, vindo a revelar a cronologia final no livro do Apocalipse nesses últimos dias. Conforme vimos antes no primeiro vídeo, até os dias de hoje, 2023, os ponteiros do relógio do Apocalipse ainda permanecem parados nas 18 horas, vindo a soar as suas primeiras badaladas em breve, através da estação verão. O princípio de dores, que é a maior grande guerra mundial, em cumprimento ao ensino escatológico do Senhor Jesus, ensinado à sua igreja,
que está lá em Lucas, conforme está escrito. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Lucas 21, 29. Sobre esses dois versos, as teologias, tanto do passado como a dos nossos dias, interpretaram esses versos de forma errada, entendendo que ele se tratava do retorno da figueira, que é Israel, à sua pátria. Fato esse acontecido em 14 de maio de 1948, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Entretanto, esses versos não falam nada disso. Se não, vejamos. Neles, Jesus disse para a igreja olhar para a figueira, Israel, e para as demais árvores que representam as nações, e prestar atenção quando elas estiverem rebentando seus frutos, ou seja, produzindo frutos, pois este seria o sinal da proximidade do verão, ou seja, o princípio de dores da Terceira Grande Guerra Mundial. Os 3 erros de interpretação das teologias em geral sobre esse assunto. Primeiro erro: esta profecia não trata de nenhuma plantação de árvore na sua terra. Pelo contrário, mas dos frutos das árvores que já deveriam estar plantadas nesse tempo, cada qual em suas próprias terras ou pátria, tanto a figueira quanto as demais árvores. Segundo, se esta interpretação representasse mesmo o retorno de Israel à sua pátria, de igual forma também as demais árvores após a Segunda Guerra Mundial deveriam ser estabelecidas cada qual na sua pátria, coisa que não aconteceu. Somente aconteceu com Israel, que não tinha pátria. Terceiro, o Senhor Jesus, no seu sermão escatológico de Mateus 24, ensinou à sua igreja o tempo certo do cumprimento dessa profecia, quando tanto Israel quanto as demais árvores iria brotar seus frutos. E o tempo certo, o Senhor disse, será na última geração da igreja, conforme está escrito. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Iniciando pelo brotamento da figueira e das demais árvores, até o final do último evento da grande tribulação. Essa última geração profética, dita pelo Senhor Jesus, está baseada na última geração dos 40 anos do êxodo de Israel, quando saiu do Egito e peregrinou todo esse tempo no deserto. Portanto, os acontecimentos recentes sobre Israel anunciam que já estamos vivendo já no limiar da última geração profética, tendo a figueira Israel como pivô por rebentar os primeiros frutos desta profecia. E não em 1948, onde já decorreram 75 anos atrás, ou que já passaram uma geração e meia de 40 anos, como nos ensinaram errado a tradição religiosa. Mas o que significa estes frutos, escatologista Jaime? Em seus dias, o profeta Ezequiel já havia falado sobre o tempo em que Israel daria estes frutos. Leiamos. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. Ezequiel 7:10. O apóstolo Paulo, por várias vezes, falou também desses frutos, denominando-os de obras da carne, conforme está escrito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades e porfias, emulações, iras e pelejas, que é guerras, dissensões e heresias. Gálatas 5, 19 e 30. Portanto, a partir da arrebentação desses maus frutos de Israel, num primeiro momento, eles inflamarão as demais árvores, principalmente do norte de Israel, que pelejarão contra essa nação, conforme disse Jeremias. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: o que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1, 13 e 14. Depois, o mal se alastrará para todas as árvores do mundo, que são as nações. Umas a favor da figueira, outras contra a figueira. Com isso, todas as árvores entrarão também no processo da brotação dos seus frutos maus. Iniciando assim as primeiras badaladas do relógio do Apocalipse e a chegada da estação do verão, que é o princípio de dores, a terceira maior guerra mundial. Em passagem semelhante, o profeta Jeremias também já havia dito muito tempo antes: porque eis que a cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 25, 29. Jesus, que havia iniciado este assunto, também foi o mesmo que o finalizou, ao confirmar a sua pregação anunciada antes em Mateus 24, dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, que é o verão. Mateus 24, 7, 8. Então vamos tratar agora da próxima estação profética, a do outono. Passados o princípio de dores, temos a próxima estação, o outono, que profeticamente falando representa o período de 42 meses da primeira besta, Apocalipse 13, 5. E o início também da primeira metade da última semana de Daniel. Mas o que o outono tem a ver com o período da primeira besta? Embora não haja diretamente a menção de outono na Bíblia, a própria sequência dos acontecimentos proféticos das 4 estações indiretamente anunciam ele através dos ventos do outono. Assim como no outono os ventos derrubam as folhas secas das árvores, assim também, no período da primeira besta, muitos cristãos que estão infrutíferos hoje na casa de Deus não irão suportar a grande perseguição e, infelizmente, serão derrubados da videira verdadeira, conforme disse Jesus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, que são as folhas secas, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24, 9 e 10. A estação do outono profético, que é o da primeira besta, terminará exatamente à meia-noite profética do relógio do Apocalipse. Com as badaladas da meia-noite, inicia-se então o terceiro período profético, que é a estação do inverno. Os dias do anticristo, que são
1.290 dias, com mais um acréscimo de 45 dias, num total de 1.335 dias, conforme disse Daniel, no capítulo 12, verso 11 e 12. Dando sequência, assim, à segunda metade da última semana de Daniel, onde acontecerá a famosa angústia de Jacó. Está lá no livro de Jeremias 30, verso 7. Onde haverá uma perseguição mundial para os israelitas. Já a igreja, por sua vez, cumprindo a sua missão de ser testemunha da palavra de Deus, verá ainda os primeiros 30 dias dos dias do anticristo. Mateus 24, 15. Depois, ela será levada, protegida e alimentada no deserto, os 1.260 dias restantes do iníquo. Apocalipse 12, 6 a seguir. Vamos falar agora da tão esperada vinda da primavera profética. Após o inverno, o período do anticristo, os ponteiros do relógio do Apocalipse finalmente terminará o seu giro para a igreja, não para os ímpios, na estação profética da primavera, a qual anuncia a vinda de Jesus, aonde a igreja será ressuscitada e arrebatada nos dias da sétima e última trombeta do anjo, como nos ensinaram Paulo, 1 Coríntios 15, 51, 52 e João, Apocalipse 10, 7. Tempo este bem mostrado por Salomão, o qual somente acontecerá depois da estação do inverno, ou seja, do período do anticristo. Leiamos. Porque eis que passou o inverno, que é o período do anticristo, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, que é a primavera, aleluia. E a voz da rola ouve-se na nossa terra. Cantares 2, 11 e 12. A mesma mensagem que séculos à frente foi confirmada pela pregação de Paulo, que ao falar da vinda de Jesus, que aconteceria na estação da primavera, disse: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é a primeira besta, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, representando o inverno profético. Portanto, conforme vimos, as 4 estações do ano foi a primeira mensagem escatológica dada por Deus desde o princípio do mundo, apontando para os 4 períodos da grande tribulação, sendo repetida séculos à frente, muitas vezes e de muitas maneiras, conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, que, havendo Deus falado aos profetas muitas vezes e de muita maneira, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo próprio Filho, aleluia. Ela foi repetida séculos à frente. No livro de Daniel, na visão da estátua de Nabucodonosor e nos 4 animais simbólicos, sendo também repetida no Novo Testamento por Jesus nas passagens de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E, finalmente, esta mesma sequência foi 100% confirmada no Apocalipse de João, com ricos detalhes, a partir do capítulo 6 em diante. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, antes de finalizar esta primeira parte, quero relembrar as palavras de Jesus ditas a João quando ele estava em Pátimos. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. No próximo vídeo aula, vamos dar continuidade a esse tema, estudando a outra configuração do relógio do Apocalipse, a estátua do sonho de Nabucodonosor, no relógio do Apocalipse. Portanto, não perca o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná.